Pronto. Olá, boa noite. Sexta-feira, para quem estiver assistindo na sexta-feira, outro dia para quem estiver ouvindo no outro dia, assistindo no outro dia. Hoje nós vamos iniciar nossa live de Segunda Crônicas, capítulo 20. Vamos fazer, se Deus quiser, 20 e 21, se não vai ser só 20, mas a gente está aqui para ler a nossa Bíblia Sagrada e agradecer a Deus por esse privilégio de podermos fazer isso, né? Não somente, porque nós estamos numa época em que é possível fazer, não somente porque nós não somos perseguidos a ponto de não termos acesso, né, à palavra de Deus, como infelizmente alguns lugares, alguns países, algumas economias não permitem que pessoas façam, mas porque Cristo nos faz sermos abençoados a ponto de lermos e entendermos a palavra de Deus. Porque, como a gente já falou aqui várias vezes, eu conheço pessoas que orgulhosamente me dizem: eu já li a Bíblia umas 20 vezes, não entendi nada. Eu já li a Bíblia umas 5 vezes, não entendi. Eu já li a Bíblia umas 10 vezes, mas escolhi o meu próprio caminho. Eu já li a Bíblia, mas eu faço o que é melhor, porque a Bíblia é muito esquisita, porque tem muitas regras, né? Sem entender de fato muitas das coisas. E na época em que eu ouvi essas coisas, principalmente, eu também não entendia muito sobre a palavra de Deus. Mas, obviamente, o meu relacionamento com Jesus, com Deus, ele sempre foi muito bem estabilizado. Então, é importante a gente não somente agradecer porque a gente está entrando na palavra de Deus, mas agradecer porque a gente tem acesso a ela, né? E isso é uma bênção que a gente não pode contar como algo banal, assim. Então, vamos lá, vamos iniciar, fazer a nossa oração, porque estamos entrando na palavra de Deus, né? E iniciar. Então, Jesus, obrigada por esse momento. A gente sempre começa, sempre, né, acho que na maioria das vezes a gente inicia a nossa live agradecendo, porque como é que a gente pode iniciar algo pedindo, né, Pai? Independente do Senhor responder ou não as nossas orações, é sempre importante a gente agradecer em primeiro lugar, né? Ah, e a gente gostaria de pedir para que nessa sexta-feira, ou no dia que a pessoa estiver ouvindo, o Senhor abençoe a nossa leitura, o Senhor ponha no nosso coração a verdade que só a Sua palavra carrega, que o Espírito Santo nos instrua da forma correta, que tudo aquilo que o Senhor faz por nós com tanto amor, Pai, com tanto amor, meu Deus, a árvore, o vento, o ar que a gente respira, no caso, né? Tudo que o Senhor faz é com tanta graça, é com tanto amor, é tão difícil de explicar, Jesus, é tão difícil, meu Deus, explicar como a capacidade de abrir a Bíblia e tá ali o seu amor escrito para o nosso bem, né? Então a gente só tem que agradecer e pedir para que o Espírito Santo nos guie, não que a gente tenha dúvidas, não que a gente tenha questões, não que a gente traga para as nossas leituras ah, essas questões mundanas para te desafiar, Senhor. Mas a gente pede para que, se tivermos alguma dúvida, alguma questão, que o Espírito Santo nos guie da forma correta sempre, né, para que a gente aprenda. E é por isso que a gente entende a sua palavra quando diz que todas as coisas foram escritas para nosso aprendizado, para o nosso bem. Então a gente agradece por essa bênção, porque o Senhor é tão perfeito que desde sempre já sabia que precisaríamos da sua direção, precisaríamos do Senhor. Então, obrigada por se fazer disponível, obrigada por se fazer presente, obrigada por ser esse Deus, esse Pai, esse Senhor. Obrigada por Jesus Cristo. E obrigada, porque sem a nossa fé, sem ouvir a palavra, não tem fé. E não é possível agradar a Deus sem a fé. Então a gente agradece, Pai, por esse momento, que estamos em comunhão com o Senhor. Que o Senhor possa nos dar entendimento, que o Senhor possa me usar como instrumento, usar todos nós na nossa vida, mas especificamente nesse momento de live, me usar como instrumento, colocar as palavras corretas nos meus lábios, para que nada meu pessoalmente seja usado, dito, falado de forma alguma, mas tudo aquilo que o Senhor encheu meu coração, encher a minha mente, encher os meus lábios, para que nós possamos aprender juntos. Então, para a honra e a glória do seu nome, essa live ela é consagrada a ti, que o Senhor nos livre dos males e tudo aquilo que tentam distrair a gente da nossa leitura, né? Então, a gente só tem a agradecer por mais uma semana também, porque
Para honra e glória do seu nome, a gente leu mais uma semana, graças a Deus. Então, obrigada. Então vamos lá. Então Josafá derrota Moabe, né? Primeira coisa que é interessante a gente falar, só para uma coisa mais estudo bíblico mesmo, né? Mas só para deixar aqui, os Moabitas especificamente, né? Eles são frutos do incesto de Ló e as suas filhas. Ló estava dormindo, bêbado, na verdade, né? Caído, bêbado, e as filhas com medo de que, porque Sodoma e Gomorra foi tudo queimado, tudo acabado, elas tinham medo de não deixar descendentes, né? De não ter filhos, porque não tinha mais ninguém da família deles, e eles. Então elas embriagam, né, o pai, e aí elas têm o relacionamento incestuoso. Então, os moabitas, eles vieram de um incesto, né? Então, a gente vai fazer a leitura agora explicando, né, basicamente isso, em relação à fé de Josafá, em relação a Deus, estando com aqueles que não somente o obedecem, né? Mas também o amam de todo o seu coração. Porque a obediência e o amor, gente, ela tá muito colada uma com a outra, né? Especificamente assim com Deus, que eu digo. Porque você obedece a ele de tanto que você ama. E você ama ele de tanto que você obedece. Eu acho que é um ciclo que a gente tem ali, quando Deus, ele é essa presença central na nossa vida, né? Tudo a gente leva a ele, tudo a gente conversa com ele, tudo a gente fala com ele, tudo a gente sente com ele, a gente, né, põe ele em todos os lugares da nossa vida, porque isso vira uma relação de dependência mesmo. E Deus não quer que você seja independente. Quando a pessoa fala assim, ah, não, eu não quero ser cristã, ela diz, porque eu não preciso de ninguém. Você está dizendo, não preciso de Deus. Quando você diz, não, eu faço tudo sozinho, você precisa de Deus. Não, eu posso resolver as coisas, você precisa de Deus. A diferença é que uns escolhem precisar dele e outros não, né? Então, a obediência e o amor, assim, eu vejo como algo muito conectado, né? Porque você sabe que não é obedecer com raiva, não é obedecer insatisfeito, não é obedecer de forma emburrada ou chateado, né? Não, é obedecer amando, é sabendo que ele faz tudo por você. Ele não só fez como faz tudo por você, é sabendo que ele está ali te protegendo, ele está ali te abençoando, ele está ali. Então, é um relacionamento muito lindo da gente pensar, né? Ah, então, é isso. A gente vai iniciar e acho que é, essa história de Josafá é muito importante para a gente ler, porque a gente já leu tantos outros reis, né? Mas Josafá teve um específico verso que nós lemos, que foi muito forte, que, inclusive eu não senti mesmo, o Espírito Santo não me tocou para falar naquele momento, mas me toca para falar agora, que quando a gente estava lendo em relação a Josafá, né, gente? Vocês entendem que ele diz que ele fez errado quando o profeta vai falar com ele, né? É, o profeta vai falar com ele assim: olha, você fez errado, completamente errado. Porém, tem coisas boas dentro de você. E Deus conta isso, Deus, ele considera aquilo, né? Então, que coisa mais linda. Que coisa mais linda, né? Porque a gente está vendo que a gente consegue não é comparar, porque eu não gosto de comparação e acho que comparação é uma coisa que não é necessária, né? Mas a gente consegue se colocar numa situação de, poxa, então eu também posso ter coisas em mim que eu preciso ser trabalhadas, né? E, e Deus continua me amando. E isso é muito importante a gente ver, porque, gente, veja. Quando a gente tem. Eu conheço algumas pessoas, na verdade, né? Que elas dizem que Deus não ama elas porque elas fazem muita coisa errada. Eu tenho uma pessoa específica que eu conheço que fuma cigarro normal. E a pessoa falou: "Não tem como Deus me amar porque eu fumo cigarro." E aquilo ali dói o coração de ouvir. Por quê? Porque a gente conhece Deus que ama.
Então a gente conhece que não tem a ver com os seus pecados, porque ele limpa os seus pecados. Então é importante a gente falar sobre isso, porque Josafá ele fez algo muito errado, né? Se unir, fazer alianças políticas erradas que vão contra os princípios, vai contra o que Deus tinha para ele. Mas Deus considerou que ele tinha coisas boas, porque ele quis fazer com que as pessoas se voltassem a Deus. Ele quis levar o povo a sair da idolatria. Então Deus contou aquilo e falou: olha, você fez errado. Mas Deus, obviamente, né, como ele é justo e como Deus nos ensina, a gente tem um arrependimento que nos conecta novamente. Porque tudo aquilo que a gente faz de errado e a gente não se arrepende, nos afasta de Deus. Tudo, porque você não está aberto ou aberta para mudanças. Mudanças quais a nova vida em Cristo te oferece. É o que a palavra diz, é o que Jesus fala, sua nova criatura, né? Então, que todos que estiverem ouvindo, vão ouvir, né? É necessário entender que Deus, quando você está em Cristo, ele esquece tudo que você fez no passado. É o que a palavra diz. Não é positivismo, não é papo né? É o que está escrito. Ele apaga da memória dele tudo de errado que a gente já fez. A gente fica sob o sangue de Cristo. E aí, obviamente, que a gente faz as coisas erradas sob o sangue de Cristo ainda, pecamos, porque nós pecamos. Mas a diferença é que, além de Cristo ter pago por isso, né, e ele fez por um preço muito alto, ele nos ensina a nos arrepender. Então, o arrependimento ele precisa fazer parte da vida de um cristão, porque você só é lapidado quando você abre o caminho para que o arrependimento entre e te faça essa mudança através de Cristo, através do Espírito Santo. Enquanto você fizer errado, e tá tudo certo, eu estou sempre certo, eu quero fazer dessa forma, não importa, Deus vai me perdoar, Deus já me perdoou. Essas intenções não funcionam com Deus. E aí a justiça dele, que sempre é aplicada a todos, né, vai ser aplicada também de forma com a régua que ele usa. Então é necessário entender, né, que nós temos coisas boas e que Deus te ama igual, mas que debaixo de Cristo a gente está falando, né? E Josafá, obviamente, não tinha Cristo, mas ele acreditava em Deus, ele era temente a Deus, ele era obediente a Deus, e isso conta na fé, obviamente. A gente vai falar sobre isso mais lá na frente, tá? Então é isso. Então, os Moabitas, os Amonitas, né, são frutos de incesto da família de Ló, as duas filhas, parte de Ló, e a gente vai ver agora o que vai acontecer aqui com essas alianças que Josafá fez, né? E é isso. Então vamos lá. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, né? E os Meunitas aqui trazem como Amonitas, no caso, são os mesmos. Entraram, desculpa, em guerra contra Josafá. Então informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor, porque é isso que nós precisamos fazer. Ai, tô alarmada, tá? Eu tô alarmada, eu tô preocupada, Consulte o Senhor. Não consulte outras formas de fé, gente. Não consulte outras formas de não consultem, não consultem, consulte o Senhor, primeiramente. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reunir-se, olha só, ele não é só um bom seguidor de Deus, né? Seguidor não, como é que diz? Ele não é um servo somente de Deus, ele faz o povo ser também. E isso que é importante num bom líder. E isso é importante para aqueles que aprendem. A pessoa que foi dada o chamado de Deus de liderar pessoas para ele, por ele, né? Não é para ele, porque Deus não precisa de nada da gente. Ele pode fechar, ele pode piscar os olhos e fazer o que ele quiser, e resolver tudo. Mas da forma com que ele fez, para que nós tivéssemos livre-arbítrio, para que nós tivéssemos as nossas, né, próprias escolhas, obviamente, para que a gente vivesse não como fantoches, mas como seres humanos que querem um relacionamento com ele, obviamente, né? Todas essas pessoas que são chamadas por uma liderança específica, elas têm uma responsabilidade de guiar o povo de Deus. Não é somente, ou os que ele escolheu para que a pessoa guie, né? Não é que não seja cristão, ou que vai virar cristão, ou algo do tipo. Então, a pessoa que tem essa responsabilidade precisa pensar que não é só o que ela pensa para ela,
é o que ela pensa e mais as pessoas que vão a entender como um líder ou como uma líder, né? Então é importante a gente ver isso, que ele não só faz o jejum, mas ele proclamou um jejum no reino inteiro. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Nas tuas mãos estão a força e o poder. Isso aqui, gente, é a coisa mais linda do mundo. A gente não é só ler, é entender, né? Não és tu que estás nos céus? A gente vai falar sobre os céus também mais lá na frente. Não é um céu somente, são três. Deus vive, é no terceiro. A gente vai falar sobre no entendimento, né? Ah, tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Ué, Thay, mas o diabo não está lá tentando Cristo e ele fala: olha, tudo isso aqui é meu, eu posso entregar. Existe uma diferença entre gerenciar o mundo e ser dono, dominar, ser dono do mundo. Deus criou a terra, Deus criou os céus, Deus é dono de tudo. Então, não confunda essa parte. E aqui é linda essa passagem na oração dele. Nas tuas mãos estão a força e o poder, e ninguém pode se opor a ti. Então ele está dizendo, não tem como ir contra o Senhor, porque o Senhor tem tudo, o Senhor é tudo, o Senhor é o mais poderoso, o Senhor. Não consigo, gente, fazer aqui, isso aqui ficar. O Senhor é tudo. Não tem como ir contra o Senhor. E é lindo porque ele fala que nas tuas mãos estão a força e o poder, e tudo que Jesus fala lá na frente, milhares de anos na frente, o que que Jesus fala, né? Ele fala que todo o poder dos céus e da terra foi entregue a ele pelo Pai. Então, obviamente, aqui linka mais uma vez a palavra sendo perfeita, complementando ela mesma, sem precisar ir a lugares externos para achar o que está dentro dela. Ela somente é suficiente. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra diante de Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra do seu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos apresentaremos diante de ti nesse tempo, pois ele leva o teu nome. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Ele já falou que ele faz isso. Se aquele que chamar pelo meu nome se humilhar, e aquele que chamar, é só a gente chamar. A palavra já deixou tantas vezes isso claro para nós. Nós precisamos chamar e ele vai ouvir. Ele ouve. Agora aí estão os amonitas, moabitas, os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Isso aqui parece até oração nossa fazendo, gente, coisa mais linda. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e os seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Metanias. O que está mostrando aqui? Está levando a uma descendência, ok? Para a gente entender que eles são sacerdotes, especificamente, né? Que eles são, aliás, desculpa, que eles são os levitas, né? Que são a tribo escolhida para servir o Senhor, ok? Então, por isso que tem os nomes.
Levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Assembleia significa reunião. Então, não tenha esse nome por algo medonho ou por algo que você não falaria, porque existem esses nomes linkados com algumas doutrinas e religiões, né? Assembleia significa reunião, do grego, e você vai aprender assim para você desmistificar palavras que o homem pegou e dominou, e aí faz com que o outro homem, o próximo, né, o irmão, caia na pedra de não entender o que significa aquilo ali, ok? Jaziel disse: Escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, é de Deus. Vocês veem, a batalha era de Deus até entregar, era deles até entregarem a Deus. Como assim tá era deles? Ué, estão indo contra eles. Eles é quem vão ter que ou vão morrer sem ninguém, ou vão entregar para alguém que vai saber ajudá-los, porque o exército é imenso e eles não têm como atacar eles. Eles não são fortes o suficiente. Então, eles entregam nessa oração a Deus. E aí ele está dizendo: a batalha não é de vocês, é de Deus, já foi entregue a Deus. Então, as suas batalhas, elas também não são suas, elas são de Deus quando você as entrega a Ele. Por que é necessário as nossas orações? Por que que é necessário a gente ter essa comunhão, esse relacionamento íntimo com o Senhor? Porque quando você entrega a Ele, Ele não vai dizer, não, 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 quero não, fica para você e resolva sozinho. Ele nunca vai dizer isso. Ele vai pregar para Ele e fazer a sua luta, a luta dele. E é importante dividir com Deus absolutamente tudo. Não tenha medo nem fique desanimado, pois a batalha de Deus. Tá. Amanhã, desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Olha que coisa mais maravilhosa, porque Deus está lutando por eles. Olha o que ele fala. Não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições, permaneçam firmes. Porque tem batalhas na nossa vida que a gente vai dizer assim, tá, se eu não fizer, quem vai fazer? Né? Tem batalhas que você vai dizer, tá, mas se eu não for atrás, quem vai? Se eu não fizer isso acontecer, como? Exato, correto, porque Deus espera a atitude da gente. Mas qual foi a atitude deles ali naquele momento? Orar, entregar a Deus, pedir a Deus. E Deus vai ter batalhas na sua vida. Anote isso no seu coração. Vai ter batalhas na sua vida, ou vão ter batalhas, eu acho, desculpa. Vão ter batalhas na sua vida que você não vai precisar lutar. Você não precisa fazer nada, porque a sua arma é só a sua oração. E quem vai fazer todo o restante é Deus. Aí você vai chamar de sobrenatural. Você vai chamar de milagre, porque não foi sua a batalha, foi dele. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo e nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração diante do Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coraitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada foram ao deserto de Tecoa, e quando estavam saindo, Josafá lhe disse: Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé. Olha, eles estão saindo para um momento difícil. Eles estão saindo num momento na qual a fé ali pode abalar. Porque quando eles chegarem ali no topo do monte e verem aquela quantidade de pessoas, ou seja, exército, e ver a quantidade de armas que eles têm, de cavalos, de lanças e de. Imagino que aquilo não pode quebrar uma fé. É isso o que o medo faz. Então, o Espírito Santo vem, trabalha em você, te dá toda a força, te dá toda a fé, faz você ter fé, faz você conhecer a fé, faz você. E aí você vê o obstáculo ali e cai. Você vê o obstáculo ali e a sua fé desmorona, porque você fala, realmente, eu estou sozinho. Veja bem, seja honesto nesse momento.
Você está indo para uma guerra. Você fala para Deus, Senhor, ajuda, porque a gente não tem esse povo, a gente não tem um exército para matar, a gente vai morrer. Aí vem alguém e fala, olha, Deus está dizendo que você vai se dar bem. Você não vai nem lutar, Ele que vai fazer por você, tá tudo certo. Aí você acredita de todo o seu coração, mas você é o quê? É um bom líder. Então, o que que você vai falar para aquelas pessoas que podem não ter a crença que você tem, que podem não crer da forma que você crê? Gente, vem cá, presta atenção, olha. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados, porque sem a fé é impossível agradar o Senhor. Isso não sou eu quem estou dizendo, quem está dizendo é a palavra de Deus. Então, se você quiser, obviamente, ler com seus próprios olhos essa passagem, não tem problema, está em Hebreus. Então, Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Hebreus 11, 11 e 6. Então ele vai lá e fala: olha, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Porque como é que você vai ser sustentado sem a fé que ele pode te sustentar? Você acha que ele que dá presente só? Você acha que ele está ali para provar que ele é pai, que ele ama, que ele é. Não, não vai fazer isso. Então a sua fé é o que linka os acontecimentos na sua vida. É o que você acredita que o Senhor vai fazer, obviamente dentro dos princípios dele, né? Ou você pode chamar de princípios bíblicos também, tanto faz. Obviamente, aqui dentro do propósito dele, porque sem o propósito dele, absolutamente nada vai acontecer. Então, é importante entender que sem a fé não tem como ter comunhão com Deus, gente. É a mesma coisa de você tá ali com uma pessoa, está, né, uma amizade ali, está com um amigo, você não confia naquela pessoa e você vai para um momento ali no qual a pessoa vai te perguntar: você confia? E você fala: confio, mas sem ter de fato a confiança no coração. Com Deus é a mesma coisa, não adianta dizer sou cristão, não adianta dizer eu vou à igreja de domingo a domingo, não adianta dizer eu leio a palavra. Se a sua fé não estiver embasada na Bíblia, se a sua fé não estiver te fortalecendo, se a sua fé não te conectar com o Espírito Santo que te conecta com Deus, as coisas não vão acontecer, não tem como, porque Hebreus fala, é impossível agradar o Senhor sem fé, então não tem como, você não tem fé querer agradar o Senhor. Não existe. Ah, tá, mas eu ajudo comunidades carentes, eu ajudo pessoas em vulnerabilidade, eu ajudo. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Não é dando presentinho para Deus, não é fazendo isso para Deus, não é agradando a Deus de outras formas, não é, Deus não é ser humano. Ele não funciona dessa forma. A fé é o que ele quer de você. É o seu coração inteiro, entregue a ele. É isso que ele quer. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão êxito, né? Não é nos profetas no sentido de ter na pessoa, é nos profetas do Senhor. E o que os profetas fazem? Falam pelo Senhor. Então, é ter fé no Senhor. Não haja como idólatras no sentido de pensar que isso é nos profetas, nas pessoas, tá? É do Senhor, porque eles falam vivos, pessoas vivas, falam através deles, o Senhor fala. Então, é isso, tá? É acreditar no que eles estão dizendo. Então, tenham fé. E como um bom líder, Josafá faz o quê? Olha, a gente está saindo ali para o abate, né? Quase. E, por favor, creiam. Não deixe a sua fé cair, não deixe a sua fé ser derrubada. Creiam, creiam. Vão lá, confiem no Senhor. Então, como um bom líder, obviamente. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para que cantassem e louvassem ao Senhor pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército com o cântico. Aí isso aqui é para dizer para você, você pode a qualquer momento do seu dia louvar a Deus, colocar um louvor e ficar louvando, porque é só pela santidade dele mesmo que a gente está vivo, porque se não fosse, a gente estaria igual todo mundo que está perdido nesse mundo. Então eles cantaram: deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. E a gente já viu isso tantas vezes escrito, né? E esse amor leal dele dura para sempre mesmo. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon. Olha aqui, é a fé que ativa. É a fé que ativa Deus e os seus trabalhos na sua vida. Sem a fé não tem como. Então, preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados.
Os amonitas e os moabitas atacaram os montes de Seir para separá-los para a destruição, ou seja, eles já foram, vamos ler o que está escrito aqui. O termo hebraico indica um ato de consagração irrevogável, não tem como voltar atrás, a uma divindade, geralmente por meio de destruição de um objeto ou de seres vivos. Então, eles já foram separados para aquela específica destruição, ou seja, já estava planejado isso. Depois de massacrarem os homens de Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército que tinha lá, eles viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram, entre eles, grande quantidade de equipamentos e de roupas e também de objetos de valor. Havia tanto espólio que levaram 3 dias para saquear tudo. No quarto dia, eles se reuniram no Vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado de Vale de Beraca. Beraca significa louvor ou bênção. Depois, sob a direção, desculpa, a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, porque o Espírito Santo, ele é ânimo. A palavra diz que um dos atributos do Espírito Santo é o ânimo. Então, quando você estiver desanimado, ore, peça, porque vem dele o ânimo. A fonte é ele, busque a ele. Ah, mas assistir filme também me dá ânimo, tá? E quando acabar o filme? Ah, mas fazer isso aqui também me dá ânimo. E quando acabar o que você está fazendo? Então, ora para ele e assiste o filme. Ora com o Senhor, conversa com ele e faz o que você tem que fazer, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e trombetas. O temor de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras. Quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Então, o temor não é medo aqui, né? É o temor mesmo de reverência, de respeito a Deus. Então, todo mundo respeitou a Deus. O reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Assim, Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. Deus escolhe as pessoas não é por idade, tá? Você tá vendo aqui rei de 35, vocês já viram rei de 7 anos, de 11 anos, já viram mais velho. Então, Deus não faz asepsia das pessoas como nós fazemos. E ele mostrou isso com Davi. Quando o pai de Davi, Jessé, falou, não, eu tenho outro filho sim, porque Samuel perguntou, cadê o outro filho? E ele fala, tem um outro, mas ele é muito jovem, ele tá pastoreando lá o gado e tudo mais, né, as ovelhas, desculpa. E o que Deus fala? Deus escreve, não foi especificamente, né? Tá escrito. Deus não olha as aparências. E é o que ele fala para Samuel, não olhe as aparências, porque Samuel também teve dúvida. Quando ele viu Davi, ele falou: será que é esse? Porque Davi era como se fosse um improvável. Era jovem, era, né, não era alto. Então, ele não era acostumado. Samuel tinha em mente que era o quê? Não, o rei tem que ser aquela presença potente, aquela coisa, né? E Deus mostrou que não é assim. A mãe dele chamava-se Azuba e era filha de Silo. Ele andou nos caminhos de Asa, ah, o seu pai, e não se desviou dele. Fez o que é justo aos olhos do Senhor. Contudo, não acabou com os santuários locais e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá desculpa, ao fim, estão escritos nas crônicas de Jeú, filho de Hanani, e foram incluídos nos registros históricos dos reis de Israel. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Aqui está algo triste que
Josafá faz, porque essas alianças, não adianta, não, mas foi bom para isso, tá? Foi bom para aquilo. Se corrompeu o seu caráter, corrompeu o seu princípio, corromper você, não faça. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Ah, tá, mas foi para coisa boba. Ah, tá, mas foi só para uma parceria só para isso, só para aquilo. Depois de serem construídos os navios de Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava, de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: Ah, tá, mas é bobo. Por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não puderam velejar a comércio. Por que que Deus, e aqui está dizendo que não puderam ir a Tarsis, né? Que é um lugar que a gente vai ler mais lá na frente também. Por que que a gente duvida, né? Se Deus falou, não faça, por que que a gente faz? É a natureza humana. É isso que acontece. Por que que a gente precisa de Jesus lavando os nossos pecados todo dia? Se a gente não entender que nós somos uma nova criatura e nos permitirmos mudar-nos por Ele, nele, com Ele, né? Por isso. Você acha que Deus ia dar sucesso para os navios que foi feito um acordo que Deus não era a favor? Ué, tá, mas e as coisas que acontecem, os acordos que acontecem no mundo que são ruins e acontecem? Deus permitiu acontecer porque tem que ter consequência para suas escolhas, velho. Deus nos deu o livre-arbítrio, é, como ser humano, porque como cristão eu acredito que nós não temos livre-arbítrio. Se você é integralmente entregue a Deus, você sabe que o Espírito Santo vai te guiar, vai te orientar. Então não é simplesmente, eu quero fazer isso aqui agora. Porque o Espírito Santo vai falar, não faz não. E você vai acabar não fazendo. Se você ouvir a palavra de Deus claramente e quiser segui-la, quiser obedecê-la de toda a sua vontade. Mas mesmo assim, você ainda tem a vontade própria de fazer o que você quer. Mas eu acredito que um cristão não deva ter o livre-arbítrio, porque não é um direito humano, é um direito espiritual. Ali, quando a gente se entrega a Deus, né? A gente não é sobre, que eu quis dizer, desculpa, não é sobre um direito humano, é sobre sua intimidade com Deus, é sobre o seu relacionamento com Deus. Não é fazer o que eu quero porque eu sou livre, é perguntar, Senhor, posso fazer isso? Isso aqui é bom para mim, Pai. Então, essa é a diferença, né? Então, Deus, obviamente, naufragou os navios inteiros e falou: olha, não é bobinho. Foi só para fazer navios. Foi só para poder. Não. Deus quer a sua santidade. Ele quer que você seja separado daquilo que é errado, que é ruim. Obviamente é que nós vamos fazer parcerias, fazer alianças, fazer coisas que às vezes vão dar errado, mas se a gente fizer sozinho, porque se colocar ele no meio da história, ele não vai fazer dar errado. Como é que poderia ele falar para Josafá, vai lá, fala com a Casias, vai lá, tá tudo certo. Faz aí o tratado de vocês, tá tudo certo, que eu vou deixar o navio e ir contra a própria palavra dele. Ele não vai contra si mesmo, né? Por isso que a palavra de Deus ela não é contraditória. Contraditória é aquele que lê achando que é contraditória. Aquela pessoa não entendeu ainda. Só voltar às páginas ou ir mais para frente que ela vai entender. Porque a verdade ela é muito clara e a palavra de Deus ela é preto no branco e é isso, né? Enfim, então, finalizamos aqui hoje. Não deu para ler 21, porém, a gente vai ler na semana que vem, na segunda-feira, se Deus quiser. A gente já inicia com o capítulo 21 e 22, se for a vontade dele. Amém, tá bom? Então, eu desejo a todos vocês que estiverem ao som da minha voz hoje ouvindo um bom fim de semana e aqueles que estiverem ouvindo em outro dia, que vocês tenham um bom restinho de dia ou que seja uma bênção para você, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijo e até segunda-feira, se Deus quiser.